Certa vez, resolvi fazer uma brincadeira que vi na internet. Ela chamava-se O Ritual do Elevador. Ela possuía diversas formas e versões de fazer. Escolhi a que eu achei mais interessante e fiz ela na última sexta-feira 13. Primeiramente, darei um breve resumo das instruções do ritual. O prédio deveria ter no mínimo 10 andares e você deveria fazer sozinho, exatamente às 3 horas da manhã. Entre no elevador sozinho e siga para os andares 4º, 2º e 10º, nessa ordem. Quando estiver no 10º andar, pressione o botão do 5º andar sem sair do elevador. Ao chegar no 5º andar, uma velha senhora entrará no elevador. Quando ela entrar, aperte o botão do 1º andar. Não ouse falar com ela, nem se ela lhe perguntar alguma coisa. Após apertar o botão do 1º andar, ele seguirá para o 10º andar, onde a velha senhora irá descer. Após isso, aguarde o elevador ir até o térreo. Porém, você conhecerá uma outra versão do seu mundo, uma nova dimensão. Não saia na rua por muito tempo, pois você poderá não conseguir mais voltar. Eu sempre fui muito desacreditado, então achei essa história mais parecida com aquele desenho Caverna do Dragão, onde um grupo de jovens ficam presos em outro mundo. Porém, após conversar com meus amigos sobre o assunto, um deles resolveu fazer comigo. Aguardamos o horário correto, 3 horas da manhã, e começamos a seguir todas as instruções dentro do elevador, enquanto meu amigo filmava tudo pelo celular. Porém, nada aconteceu. No dia seguinte, fomos motivos de piada na escola. Tentei fazer novamente o ritual, pois havia esquecido um pequeno detalhe. Eu tinha que fazer sozinho. Aguardei até as 3 horas da manhã e comecei a fazer novamente as instruções enquanto filmava tudo pelo meu celular. Nada de estranho aconteceu. Porém, quando o elevador chegou ao 5º andar, ele não queria mais sair de lá. Parecia que havia alguém bloqueando a porta. Após alguns minutos, ele começou a andar novamente. E eu voltei para o meu apartamento. Eu havia esquecido totalmente e desacreditado do ritual. Até que um dia eu estava assistindo TV e estava passando alguns filmes sobrenaturais. Era a Semana do Terror, uma quinta-feira, dia 12. Após assistir vários filmes, eu fui dormir. Acordei com vontade de ir ao banheiro. Olhei no relógio e marcavam 2h30 da manhã. Troquei de roupa rapidamente e resolvi fazer novamente o ritual, dessa vez sem o celular. Algo me dizia que a última vez não havia dado certo por estar filmando tudo. Entrei no elevador às 3 horas em ponto, já era sexta-feira 13. Segui as instruções novamente e quando cheguei ao 5º andar, havia uma velha senhora parada na entrada do elevador. Ela entrou e não falou nada. Após o elevador fechar a porta, ela apenas sussurrou um boa noite. Eu gelei a espinha, mas ao mesmo tempo, pensei que a velha senhora apenas estaria me cumprimentando. Se ela fosse uma pessoa comum, eu seria mal educado em não responder. Então me veio uma ideia. Apenas acenei com a cabeça, sem olhar ela nos olhos. Chegamos ao 10º andar, e ela desceu, sem nada dizer. Eu não tive nem coragem de olhar nos olhos dela, que parecia enfurecido. Após isso, o elevador seguiu para o térreo, onde começa realmente o meu relato assustador. Ao chegar no piso térreo, o saguão do prédio estava aparentemente a mesma coisa, então eu fui direto até a portaria. Ao chegar na portaria, notei algo diferente. Haviam 2 portas na entrada do prédio. Antes, só havia uma porta larga, agora haviam 2. Fui direto conversar com o porteiro, que para minha surpresa, era o Sr. João, o mesmo porteiro noturno de sempre. Porém, ele aparentava estar mais velho. Então ele me questionou o que eu estava fazendo ali àquela hora. Eu disse que apenas precisava dar uma saída rápida e que já retornaria. Pedi para ele abrir a porta. Quando, para minha surpresa, me perguntou: "Você conversou com a dona Marinalva?" Em tom de surpresa, eu perguntei: "Quem é essa senhora?" Ele me respondeu que era aquela que eu tinha acabado de encontrar no elevador. Logo respondi que não. Então ele abriu uma das portas e me falou: "Tome cuidado. Essa hora, as coisas aqui não são as mesmas que costuma ver todos os dias. Não demore."
Foi então que ele abriu a porta da direita. Estava frio lá fora. Lembro de ter saído de casa apenas com uma camiseta e bermuda. Na rua, notei algumas coisas diferentes. Ela estava totalmente deserta. A padaria que havia na esquina não existia mais. Parecia ter um outro comércio em seu lugar. Mais parecido com um bar. Notei que as portas estavam apenas encostadas. Dava para ver luzes acesas pelo lado de fora. Então resolvi entrar no bar. Quando eu estava me aproximando da porta, eu senti alguém puxando a minha mão. Quase desmaiei de susto. Era uma garota jovem e aparentemente bonita. Então ela me perguntou assustada o que eu estava fazendo naquele lugar. Eu respondi que havia feito uma brincadeira e contei para ela sobre o ritual do elevador. Ela me olhou com cara de espantada. Foi então que, para minha surpresa, ela me fez a mesma pergunta que o porteiro, se eu havia conversado com aquela velha senhora. Logo respondi que não e percebi o seu rosto aliviado. Ela me disse que eu poderia entrar, mas que haviam algumas regras a seguir para entrar naquele local. Regra número 1. Quando entrar, não fale com ninguém. As pessoas de lá são bem reservadas e não gostam de ser incomodadas. Apenas converse com o atendente do balcão. Fale somente o necessário. Regra número 2. Nunca, jamais, peça café. Se alguém te oferecer, não aceite de forma alguma. Regra número 3. Se você ver aquela senhora no bar, saia imediatamente e não deixe de forma alguma que ela veja você. Regra número 4. Não deixe menos de R$5 de gorjeta quando for pagar a conta. Regra número 5. Não utilize o banheiro do local. Ele estará com a porta fechada. Mesmo assim, ela disse que eu não iria querer ver o que está lá dentro. Depois de ouvir ela, eu resolvi entrar e convidei ela para vir entrar comigo. Disse que pagaria alguma coisa para ela beber. Ela disse que jamais entraria naquele lugar novamente, pois quando entrou, não sabia de nenhuma regra que havia me dito. Eu entrei no bar. Havia algumas mesas, mas todas elas estavam ocupadas. Um casal na mesa da direita, um velho senhor na mesa da esquerda e uma mulher segurando um bebê no colo estava no centro. Me dirigi diretamente até o balcão, sem falar com ninguém. Pedi para o balconista me servir um refrigerante. Sem perguntar nada, ele abriu uma garrafa de vidro sem rótulos, parecia um guaraná. Pegou um copo e o colocou sobre a mesa, me servindo aquela bebida que eu nem sabia o que era. Tomei 2 copos de refrigerante, pois estava com sede e com medo ao mesmo tempo por estar naquele local. Após terminar de tomar o meu refrigerante, pedi ao balconista que fechasse a conta. Foi então que ele me perguntou com um sorriso no rosto se eu aceitaria um café. Logo respondi que não. Imediatamente ele fechou a cara novamente, com o mesmo semblante que havia me olhado quando eu entrei. Ele me entregou um papel escrito a caneta, o valor de R$5. Foi aí que, em seguida, seguindo a regra, eu lhe dei uma nota de R$10 e pedi que ficasse com o troco. Quando olhei na porta de saída, percebi aquela velha senhora entrando no local. Imediatamente, eu virei de costas para ela. Olhei fixamente para o balcão, para que ela não percebesse que era eu. Percebi que ela caminhou diretamente ao banheiro, momento em que eu aproveitei e saí de lá sem que ela percebesse a minha presença. Já na rua, percebi que aquela garota estava sentada em um banco de praça que havia ao lado do bar. Me dirigi diretamente até ela e a questionei o que ela fazia aquela hora na rua sozinha. Foi então que ela começou a me contar a sua história. Me disse que morava no edifício ao lado do meu. Na hora achei estranho, por nunca ter visto ela pelas redondezas. Perguntou as horas para mim. Eu olhei no relógio e marcavam as 4 horas da manhã. Então ela me disse que contaria a sua história, mas que seria breve, pois eu deveria retornar ao meu prédio antes das 5 horas da manhã. Caso contrário, eu poderia não conseguir mais voltar.